Salve, moçada do Coque Floripa, tudo bem? Pessoal do extensivo, pessoal do terceirão. Vamos agora então para a nossa aula de Rússia. Fizemos uma breve introdução, né, queridos, na última aula, quando falamos da União Soviética, né, que remete mais à história, o contexto histórico, né, desde a Revolução, né, o Império Russo e assim segue. Pegamos mais o finalzinho, que é a transição, que é o que mais nos interessa, tudo bem? É uma aula um pouquinho mais longa, porque a Rússia a gente sabe que é um país de peso. Né? Para os Estados Unidos nós temos 2 aulas, né, pela sua relevância. Para a China, 2 aulas. Né? Agora, a Rússia temos apenas uma, mas tem toda uma complexidade. Tudo bem? Fizemos uma breve abertura no nosso último encontro, né, onde nós falamos sobre algumas questõezinhas básicas, né, do cenário. Maior país em extensão territorial, 17 milhões de quilômetros quadrados. Né? Aqui aquelas características gerais: Federação Russa, nome oficial, capital Moscou, moeda o rublo, né? E Vladimir Putin, como havia comentado com vocês, tem uma longa trajetória desde o ano 2000 no poder. Uma fasezinha ali escolhido como primeiro-ministro por aquele que ele mesmo colocou no poder, né? E seu mandato vai até 2024, podendo ainda conquistar mais um momento aí, com algumas mudanças políticas ocorrendo. Bom, também falamos aqui um pouquinho sobre a população, né? Um país que é o 9º mais populoso do planeta, então também chama atenção, apesar de ser pouco povoado, né? Apenas 8 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos lá então. Queridos, está aí o mapa então da antiga União Soviética, em suas 15 repúblicas. Muito importante olhar a legenda Kutilgrot. Vamos lá? Então aquele tonzinho ali mais escuro, vamos chamar o que? Um marronzinho, né? Os estados eslavos, como Belarus ou Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia e a Rússia. Depois, né, num tonzinho azul, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Aí você já vai colocar que é a região do Cáucaso, uma região importante, montanhosa. Vamos conversar sobre ela, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? Os países da Ásia Central, que são pouco lembrados, mas é legal pela sua nomenclatura, que lembra, né, a quantidade de etnias, de povos, de nações que nós tínhamos dentro da antiga União Soviética e do antigo Império Russo. Né? O Cazaquistão, estado dos cazaques, o Uzbequistão, estado dos uzbeques, Turcomenistão, estado dos turcomênios, e assim vai, né? Tadjik, o Tadiquistão, né? O Kirguizes, o Kirguistão. Tudo bem? Então, curiosidade, uma participação muçulmana forte, alguns com combustíveis fósseis, reservas importantes, né? Sobretudo de gás e petróleo. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, queridos, então, uma contextualização geral, tinha 22 milhões de quilômetros quadrados, hoje 17 milhões a Rússia, depois as outras 14 repúblicas, né? Uma grande extensão absurda, né? 9 mil quilômetros leste-oeste, é Brasil norte a sul, né? E de volta ainda sobra um pouquinho. É um país que é membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, então nós sabemos que tem poder de veto, está no G20, está no G8, apesar do que o G8 não teve mais reuniões recentes, né, pelas sanções com a interferência da Rússia na Crimeia. Muito bem. Bom, queridos, esse mapinha é legal, né, porque ele mostra a expansão do Império Russo. Uma loucura. Vejam o que era a Rússia em 1533. Observem no mapa, por favor. É basicamente Moscou e suas adjacências. E aí, os czares, né, foram avançando e chegaram até o Oceano Pacífico, e aí dominando povos e fazendo a chamada russificação. Tem o czar Ivan o Terrível, né, que é muito lembrado por isso. Impor o russo, vocês são russo agora, uma forma de nacionalismo extremo que depois Stalin repetiu. Tudo bem? Até por uma questão de centralização do poder, né, tinha esse perfil stalinista, mais severo, né? Na Ucrânia até hoje, um dos motivos do conflito de 2014 com a Ucrânia é que muitos ucranianos têm essa história marcante, né, chamada Massacre de Holodomor, quando na década de 30 Stalin promoveu algumas mudanças, estimam que mais 2 milhões possam ter morrido de fome e de outras mazelas, né? Tudo bem, queridos? Pois bem, então tá aí o mapinha da Rússia agora, e você vai ver no mapinha, olha lá, ó, tem uma simbologia de umas montanhas. Sua geografia física. Geografia física também nos faz compreender um pouquinho do espaço geográfico no âmbito econômico, né, no âmbito social. Então deixa de bobeira. Vamos lá? Queridos, brincadeira à parte, essas montanhinhas aqui que aparecem, né, são os montes Urais que eu já vou conversar com vocês. Divide a Rússia asiática da Rússia europeia. Tudo bem? Vamos avançar? Curiosidade, isso é um fato curioso.
Em 2010, 11, caiu uma questão sobre China na prova da Federal de Santa Catarina e dizia que a China tinha entrado na OMC em 2001. Então veja, 10 anos depois afirmavam que a China tinha entrado em 2001. E você vai dizer, pá, Grote, que decoreba sacana, vai. Fazer eu lembrar que a China entrou em 2001 na OMC? Calma. É porque após a entrada da China, alavancou tanto seu comércio que 9 anos depois ela já era o país que mais exportava no mundo. Então, assim, queridos, o que eu quero destacar para vocês é que a Rússia foi a última grande potência a entrar na OMC. Como estes eram países socialistas, obviamente não faziam parte da Organização Mundial de Comércio Capitalista, lembra? Que surgiu na Conferência Bretton Woods, nos Estados Unidos pós-guerra. Tranquilo? Beleza, então fato relevante, né? A Rússia foi uma das últimas a entrar. Bom, falar um pouquinho da geografia física, queridos. Eu sei que tem um pouquinho de decoreba, mas vamos focar naquilo que nos interessa, tá bom? Aquilo que pode cair na prova, sobretudo em algumas provinhas mais conservadoras, tá bom? Vamos lá. Então veja, o que eu vou destacar de início, tá? De um lado a planície russa, do outro lado a planície da Sibéria. Curiosidades geográficas, vejam como a geografia física está ligada à história também. Se você olhar ali a planície russa, vejam, opa, aqui. Volta mapinha, olha aqui. A planície russa, queridos, por aqui, veja, não há barreira do relevo. Então as massas polares avançam facilmente e chegam a Moscou e chegam à Ucrânia. Então veja, as massas polares não enfrentam nenhuma barreira do relevo. Consequentemente, é muito frio. Se você quer saber se é frio na planície russa, na Ucrânia, pergunte ao exército nazista se é frio por aí, né? Vamos lá. Planície da Sibéria, onde tem muito gás e petróleo, as maiores reservas de gás do mundo. Sobre o que está falando assim? Não sei, para dar ênfase, né? Não tem o quadro. Né? Já me tiraram o quadro. Já me tiraram... Tá, tô brincando. Depoimento, né? Do professor triste. Queridos, vamos lá, vamos voltar aqui para a aula, né? Então tá aí para vocês bonitinho. E aí os Montes Urais. Grote é uma montanha relevante, é um Alpes, Himalaia, rochosas. Não. Não, um pouco mais de 2.000 metros em alguns pontos, mas divide a Rússia europeia da Rússia asiática. Ah, então é só para dividir continentes? Não só isso. É uma região rica em minérios, então tem algumas indústrias chamadas pesadas, né, de siderurgia, por exemplo, então tem minérios. E também, queridos, vamos lá, nessa porção europeia, é onde nós temos em torno de 3/4 da população, certo? E do PIB russo. Então, só para você lembrar, né, chega a 80%, então muito forte, né, a participação no PIB e também na população. Quer uma prova disso? Vou dar uma prova para vocês. Na Olimpíada, eu falei Olimpíada? Não falei Olimpíada. Na Copa do Mundo 2018, teve Olimpíada de Inverno também. Estou enganado. Teve Olimpíada de Inverno recentemente na Rússia e foi muito bonita, né? Faz um tempinho já, mas tudo bem. Foi bem cara. Mas na Copa do Mundo, das 11 sedes da Copa do Mundo, 10 estavam na parte europeia. E uma estava ali praticamente em cima dos Montes Urais, mas um pouquinho na parte asiática, que era Ekaterimburgo. Como é que é, Grote? Não sei falar russo. Brincando. Ekaterimburgo, né? Que é uma cidadezinha importante ali. Cidadezinha não, né? Uma cidade importante da Rússia, mas não se compara com Moscou, São Petersburgo, né? Cidades muito maiores e mais industrializadas. Então vejam, 10 das 11 sedes da Copa do Mundo estavam na parte europeia. Então, né, importante. Bom, aí a parte extremo leste, queridos, curiosidade ali, divisão de placas, lembra? Japão, Círculo de Fogo do Pacífico, vulcanismo, né? Então, só para lembrar mesmo, dá para ver que o relevo também é mais elevado, né? Muito bem. Aqui, ó, só para mostrar o Círculo de Fogo do Pacífico, que pega essa parte, então, extremo leste da Rússia. Tudo bem? Bora lá. Bom, meus queridos, então agora vamos dar ênfase a mais uma decorebinha, mas faz parte, olha lá. Só tem que saber que aqui é o Mar Báltico, onde fica São Petersburgo, que é bem linda, parece Amsterdã da Rússia. Sim, sabe por quê? Porque esses 3 países que nós conversaremos ainda na áudio União Europeia, aliás, conversamos agora, que vai ser ao vivo, né? Estônia, Letônia e Lituânia são as repúblicas bálticas, porque são banhadas pelo Mar Báltico. Tudo bem? Depois, o Mar Negro, que até tem um pouquinho de petróleo, mas não é por isso que ele é negro, não tem grande relevância de petróleo. Mas é a passagem da Rússia para o mundo. Se você parar para pensar, o norte da Rússia é o Oceano Glacial Ártico. O leste da Rússia
fica lá 7, 8 mil quilômetros de Moscou. Difícil acesso, pouquíssimo povoado, né? E o Mar Negro fica nas adjacências da área mais populosa e mais industrializada, de maior força econômica da Rússia. Então é por ali que a Rússia escoa boa parte da sua produção, tem contato com os oceanos, né? Vai dali para o Mar Mediterrâneo, aí passa no Estreito de Gibraltar para o Oceano Atlântico, ou pega o Canal de Suez para o Oceano Índico. Então o Mar Negro tem uma importância estratégica para a Rússia. Tá, queridos? Olha lá para mim agora, olha lá no mapa, vai. Ó, essa pontinha aqui é Crimeia, onde a Rússia tem uma grande base militar. Entenderam? Tá. Aí tem o Cáucaso, olha as montanhas aqui, desculpa, o Mar Cáspio, né? E aqui é a montanha do Cáucaso, veja, o Monte Elbrus, chega até 5.600 metros, é um dobramento moderno, né? Com essa altitude, né? Uma montanha mais recente, uma montanha jovem, tudo bem? E o Mar Cáspio, você vai lembrar com o tio Grote, que é rico em gás e petróleo. Tudo bem? Gás e petróleo, grava, Mar Cáspio. Muito bem, aí os rios, né, queridos, na parte europeia o maior é o Volga, então, que tem uma conexãozinha com o Rio Dom, aqui fizeram até um canal para facilitar a navegação, né? Então, curiosidade, importante via de transporte fluvial, que deságua no Mar Cáspio. O Lago Baikal, aí aquelas curiosidades, né, vamos lá, curiosidades, tipo Guinness Book, vamos lá. Queridos, então vejam, né? A linhazinha azul no mapa ali mostra o limite do gelo durante o inverno, porque cobre tudo de gelo, o solo fica permanentemente congelado. E aqui nós temos o chamado Lago, o Lago Baikal, mais profundo do mundo. Curiosidade, né? Beleza? Aí os rios, aqui, os rios mais extensos da Rússia, né? O rio Lena e o rio Ob-Itris seriam os mais extensos. Tem curiosidade, vai. Vamos lá. Seus 11 fusos horários, né, galera? 11 fusos horários é praticamente meia volta no planeta, né? De Kaliningrado, aquele enclavezinho número 1, até a península de Kamchatka. Não sei se você vai ouvir esse termo de novo na sua vida, mas vamos lá. Essa península aqui no extremo leste, a península de Kamchatka, né? Vamos lá. Bom, queridos, então tá aí, né? Quanto à vegetação, é uma pena que a gente não teve aula de biomas mundiais ainda. Aí o tio Globo já fala dos biomas da Europa, dos biomas da Rússia, dos biomas daqui, de lá, e nós não tivemos essa aula. Então lá a gente vai aprofundar na aula, tá bom? Mas para você reconhecer, a faixa norte do Ártico é a tundra, basicamente formada por musgos e líquens, né? Musgos e líquens. Lembra que quando descongela, o solo é o permafrost. Permafrost. O solo fica permanentemente congelado, tá? Quando derrete o gelo, aí aparecem musgos e líquens. Depois temos ali a taiga, que é a corzinha, né, com o nome, né? Estão vendo? Ah, que bonitinho. Tá, ó, a taiga, coníferas, aqueles conezinhos, aqueles pinheirinhos de Natal, lembra? Taiga, pode chamar de floresta boreal também, coníferas. Já falamos no Canadá sobre isso também, vamos falar de Canadá, tá. Mais à frente, né? Floresta temperada, aí pegaria aquela partezinha ali nas adjacências de Moscou, vejam, próximo a Moscou. E as estepes, que é aquela partezinha mais de clima mais seco, semiárido, em torno ali, né? A parte mais ao sul, um pouquinho mais seca. Curiosidades aí, vai. Agora falar da parte humana. Vamos para a parte humana? Parte humana. Já falamos, aqui só corrigindo, o tio Grote alterou lá no início, não alterou aqui, tá? 148 milhões, essa era a população 2017, hoje 148, o nono mais populoso, né? Queridos, agora você vai entender o que o tio Grote falou, olha só. Ó, mais ou menos essa posição aqui que estou passando o cursor, veja, são os Montes Urais. Aí você percebe a concentração humana na parte europeia da Rússia, tudo bem? São mais de 3/4 da população. E nessa parte sul, né, que conecta até Vladivostok, né, um extremo leste. Por aqui, queridos, passa a ferrovia Transiberiana, corta o país inteiro, né, Uma gigante, mal do mundo, né, uma extensão absurda a ferrovia Transiberiana. Por isso que algumas cidades mais ao sul, né, aparece um povoamento um pouquinho maior. Até uma curiosidade, quando estava lendo esse mapa, eu percebi que o verde escuro significa que há 0,01 a 0,05 habitantes por quilômetro quadrado. Então, obviamente, são vastas áreas pouco povoadas, né? São áreas que chega a temperatura menos 60, né, queridos? Vamos lá. Beleza? Vamos que vamos. Bom, os maiores centros urbanos é legal destacar, industriais, Moscou e São Petersburgo, né? Ó, Moscou você vê aqui com uma área mais escurinha, né? Marca ali.
E São Petersburgo, contato, né, com o Mar Báltico, então também relevante. Tudo bem? Beleza? Vamos avançar. Curiosidades. Durante os anos 90, turma, com o colapso soviético, crise econômica, a taxa de crescimento vegetativo da Rússia ficou negativa, ou seja, morriam mais pessoas do que nasciam. Ou seja, né, foi reduzindo a população da Rússia. Sim, a população da Rússia caiu nos anos 90. Tudo bem? Teve outros fatores também, né? Como eu falei para vocês, eles viveram uma crise econômica e social muito grave. Para ter uma ideia, queridos, tinha miséria também na antiga União Soviética, no seu finalzinho tinha, lógico que tinha. 8% aproximadamente. Tá aí com o final dos anos 90, 32%. Quadruplicou. Tudo bem? Então, assim, tudo bem, não, horrível, né? Mas aí, tanto que o Putin virou herói, né? Que ele conseguiu reduzir essa taxa, mas já vamos conversar sobre isso. A história é um pouquinho mais complicada. Bom, então a cidade mais populosa, Moscou, né? Moscou, tá lá, bonita, né, pessoal? Olha só esses prédios coloridos. Pá, quem viu a Copa do Mundo, né? Aquela cúpula de vidro lá que a TV colocou, pá, bem na frente da Praça Vermelha. Pô, da hora, né? Eu gostei, tá? Achei bem legal. Tá bom, queridos? 12 milhões de habitantes, populosa, né? Moscou. Depois São Petersburgo, linda, olha só, parece uma Amsterdã. Desejo visitá-la logo. Acho muito linda essa cidade, né? No verão, óbvio. Né? Bom, queridos, então aqui vejam agora esse mapa. Esse mapa é bonitinho, né? Vejam, é uma colcha de retalhos. O que é isso aí, Grote? Grupos étnicos. Por favor, né? Majoritário, assim, agregando vários grupos, na verdade, que nós tínhamos em torno. Lá você tem 130 grupos étnicos nessa região. Entenderam por que a russificação de Stalin? Veja, desde os russos aos ucranianos, aos bielorrussos, na parte mais ao sul, os tártaros, basquirs, cazaques, kirguizes, uzbeques. Tá ali para vocês, tá, queridos? Fora outras denominações que estão agrupadas em blocos ali, tá? Então mostra diversidade étnica e, por isso, né, muita repressão, tanto no Império Russo quanto no governo de Stalin, sobretudo. Queridos, olha só agora, uma curiosidade, né, da religião. Quando lá no finalzinho da União Soviética perguntavam a religião das pessoas, 31% se dizia cristã ortodoxa. Tudo bem? No final de 2008, esse número já passava para 72%. Por quê? Como a repressão do governo era muito forte, as pessoas já abdicavam, em tese, da sua religiosidade, por pressão de Estado, sua religião é Estado, como na China também, a maior parte é sem religião, enfim. E depois as pessoas não é que abandonaram, né? Elas não declaravam, mas preservavam seus ritos, certamente, suas orações, né? Então, chama atenção. Tá bom, queridos? Então veja, pessoas sem nenhuma religião, botei em negrito, caiu de 61% para 18% na Rússia. Opa, agora temos uma paradinha importante para resolver. Os vizinhos do Sul. Quem são os vizinhos do Sul? Eu falei que tem uma grande diversidade étnica. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Temos... quem mandou mudar o slide? Vem cá. Olha aqui, queridos. Percebam, ó. Daguestão, Chechênia e Ingu, ou Hindu. Depende da tradução, vai. Ingushétia ou Indushétia. Tudo bem? Ingushétia é mais comum aqui no Brasil. Daguestão e Chechênia. O que rola aqui, Grote? São grupos étnicos diferentes. Chechenos são muçulmanos. E daí? Vizinhos da Geórgia, da Armênia e do Azerbaijão, da antiga União Soviética, que fazem parte da Europa. Depois Turquia e Irã, já estamos dentro do Oriente Médio. Lembrem que essa região é a região do Cáucaso. Cáucaso. Com vários movimentos separatistas. Dentro da Geórgia, por exemplo, tem Abcásia e Adjara. Costumam cobrar, Grote? Não. Curiosidade, tá? A Ossétia do Sul também, dentro da Geórgia, onde russos lá em 2008 foram manifestar seu anseio por mais autonomia e a Geórgia reprimiu os russos e o Putin reprimiu a Geórgia. Curiosidades. Hoje não tão importantes. Mas olha lá, de novo, Daguestão. Tá, pessoal, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha para o mapa, vai. Cada cor deste mapa, volta o termo, Grote, voltei. Cáucaso, um caldeirão étnico. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que cada cor que você vê nesse mapa é um grupo diferente. É um grupo diferente. Então, o Cáucaso, você vai gravar com o Grote, essa parte, vamos chamar de sudoeste da Rússia, tá? Onde fica a Geórgia, a Armênia, mas aí já são países independentes da antiga União Soviética.
Temos movimentos separatistas de cunho étnico-religioso. Os chechenos são chechenos. Chechênia ou Chechênia? Ah, Chechênia no Rio Grande? Não, não viaja, vai, besteira. Curiosidade, tá? Chechênia ou Chechênia, tanto faz. O que rola lá, Grote? Tem um resuminho aqui para vocês, mas o Grote vai fazer diferente. Eu vou trabalhar em cima de mapas. A geografia sem mapas é uma TV sem imagens? Tá, vem cá, você toma. Molecada, a região do Cáucaso ela fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Tudo bem? É uma região estratégica para a Rússia. Outra coisa, vocês sabem que a Rússia tem como sua principal commodity o gás e o petróleo. A Europa depende, em parte, né, sobretudo a Europa Oriental, do gás russo. E os oleodutos que saem do Mar Cáspio, seguem para outros países pela região do Cáucaso, vejam, seguem pela região do Cáucaso. Então, para a Rússia é uma região importante. Ponto. Segundo, volta lá, Grote. Voltei. É um caldeirão étnico, então se derem independência à Chechênia, ao Daguestão, a Ingushétia e outros vão requerer. Então são esses os motivos, turma, que a Rússia nunca admitiu que a Chechênia pudesse tornar independente. Vou contar uma historinha breve para vocês, deixa eu só voltar aqui ao mapa. Tá? Aqui, ó, eu vou botar esse texto mesmo. Queridos, ó, tá lá. Ó. Primeiro, movimentos nacionalistas e religiosos pela independência. Segundo, uma região importante por onde passam oleodutos. Terceiro, a Rússia é de maioria cristã ortodoxa, ali é uma região muçulmana. Então, para evitar que esses grupos se manifestem, a Rússia resolveu reprimir as manifestações que ocorriam por lá. Vou explicar, passo a passo. 1991, fragmenta a antiga União Soviética. Tudo bem? Os kirguizes, o Kirguistão, os tadiques, o Tadiquistão, os ucranianos, a Ucrânia. Os chechenos, a Chechênia. Não, vocês não. Mas por que nós não? Porque o Cáucaso é um caldeirão étnico, blá, 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 vai criar um efeito dominó. Outros vão querer também. E também essa região é importante para nós, Rússia. Tá? Então, vejam, os chechenos não conseguiram sua independência pela via política. 94, 96, depois em 99, pegarem armas e montaram uma guerrilha. Uma guerrilha contra a União Soviética, contra a Rússia. O que vocês acham? Um grupo guerrilheiro contra a Rússia. O que aconteceu com eles, Grote? Massacrados. Em 99, o líder militar que esmagou os chechenos, esmagou mesmo, com fortes indícios de crimes de guerra, tá, turma? Vladimir Putin. Tanto que ele ganhou notoriedade, depois veio a ser presidente. Então vejam, os chechenos tentaram pela via política e não conseguiram, pela via armada com guerrilha não conseguiram. E do ano 2000 para cá, os chechenos atuam com atentados terroristas. Metrô em Moscou, uma escola em Beslan, no comecinho do século XXI, foi a coisa mais triste. Eu já vi muitos... Não tem um atentado bom ou ruim, todos são horríveis, macabros, mas vou contar para vocês que um dos atentados mais marcantes que eu já vi na minha carreira de professor foi da escola em Beslan. Centenas de crianças, pais e professores mortos por grupos terroristas de origem chechena. Então a arma deles é o terrorismo nos últimos anos. Na Copa do Mundo havia um grande temor de algum atentado nesse sentido, mas deu uma amenizada agora nos últimos anos. Tranquilo? Bora lá. Bom, tá lá, ó, separatismo, né? Efeito dominó que o Tio Grote conversou com vocês. Pois bem, pessoal, agora eu quero entender como é que o Putin virou um cara tão simbólico, mesmo que autoritário, ganhou tanta força. Vamos lembrar? Eu já falei para vocês, vou lembrar agora. Quando Gorbachev tentou as reformas, né? Tinha o presidente da União Soviética, Gorbachev, e tinha o presidente da Rússia, que era Boris Yeltsin, em 90. E aí o que aconteceu? Cai o Gorbachev, entra Boris Yeltsin, de 91 a 99. Tá? E aí, queridos, vou lembrar para vocês, o PIB do Brasil teve a maior redução da sua história em 2015-16, caiu em torno de 7%. Nesse período, 91 99, o PIB da Rússia caiu 6% ao ano. Foi uma coisa assim, bizarra, absurda, ver o país perder mais de um terço do PIB, praticamente, um pouco mais, em menos de uma década. Então foi o colapso social e econômico, como eu falei a vocês. Tá? Vejam, né? veio retrocedendo, de repente, o preço do petróleo vai nas alturas, o preço do petróleo vai lá na estratosfera. A Rússia tinha uma estrutura já de transporte, energia e tal, e estava lá embaixo. Vocês concordam comigo que retomar
Veja, eu tinha essa estrutura. Ela está em desuso porque não tem força econômica. Se a força econômica retoma, é mais fácil retomar o crescimento. E aí, com o preço do petróleo nas alturas, a economia russa, perdoe-me aqui, veja, cresceu no governo Putin de forma extraordinária. Depois vem Medvedev, que foi escolhido por Putin para ser presidente, e escolheu Putin como primeiro-ministro, lembra? O Putin está no poder desde o ano 2000, molecada. 2000, 2004, 2004, 2008, como eu falei na última aula, 2000, 2004, 2004, 2008. 2008 botou um outro representante, não podia ter a terceira eleição, né? Dmitry Medvedev foi eleito como primeiro-ministro. Primeiro-ministro, 2012. 2012 volta o Putin, tinha mudado as regras do jogo, né? No legislativo, mandato agora de 6 anos. 2012, 18, agora é 2024. 2024. Um presidente é um czar, rapaziada, fala sério. 24 anos no poder. Vejam, nesse período, queridos, de 90 a 98, ali para vocês a retração do PIB russo, uma coisa extraordinária de elevada, chegando a 48% do que era. Tá? Então, realmente, muito pesado. Vários setores foram abalados, evidentemente, só que aí o tio Grote pegou esse gráfico, um pouquinho antigo, mas ele me chama atenção. Chama atenção por quê, Grote? Olha lá. O que aconteceu de 98 a 2004? Todos os setores voltaram a crescer. Eu falei para vocês que um barril de petróleo em 99 custava de 11 a 16 dólares, 18 dólares. Esse mesmo barril em 2008 chegou a custar 140. Então, para eu produzir um barril, eu gastava 10 dólares e ganhava 11 a 16. De repente, para eu produzir o mesmo barril, eu gastava 10 dólares e ganhava 140. Aí por isso que o Putin fez a Olimpíada de Inverno mais cara da história, trouxe a Copa do Mundo e assim foi. Né? Vamos lá, queridos. Muito bem, muito bem. Tá, então Putin foi um cara que conseguiu, sim, mas antes vamos lembrar, né, como eu falei a vocês, as privatizações, a abertura econômica, iria ocorrer, mundo globalizado, é óbvio, mas foi tudo tão repentino que eles não conseguiram lidar com a hiperinflação, né, com a abertura econômica que as indústrias soviéticas, depois russas, eram muito obsoletas, então realmente enfrentaram dificuldades, tá bom? E o setor privado, que passou de 10% do PIB em 91 para 70%, com participação de máfias e tudo aquilo que o tio Grote já havia colocado. Tudo bem? Para encerrarmos, vamos falar um pouquinho do Sr. Putin, vamos, cara, casca grossíssima, né? Olha lá, ex-agente da... Opa, volta, Grote. Ex-agente da KGB, teve uma carreira política meteórica. Surgiu como mesmo? Reprimindo os rebeldes do Cáucaso, Chechênia, né? Lá na região do Cáucaso. 2000 chega ao cargo de presidente. E aí, com esse crescimento econômico, lógico que ele tem uma popularidade incrível. Uma popularidade muito marcante, né, turma? E mesmo com o seu autoritarismo, que criou uma forte oposição contra ele. Devo lembrá-los nas eleições de 2012, onde houve suspeita de algumas fraudes, tá? Tivemos as maiores manifestações na Rússia desde o fim da União Soviética. Então foi realmente tenso, né? Tem uma oposição também, mas ele está muito forte. Ali o que eu falei a vocês, olha lá o preço do petróleo, queridos, em 2001, ali vai, olha lá, na casa de 20 dólares, de repente, 140 dólares, né? Aí foi muito forte esse crescimento, foi um crescimento extraordinário, né? E obviamente financiou o crescimento da Rússia também. Faz parte dos BRICS, né? BRICS, até o Michel Temer ali, ó, antiga, essa fotinha, né? Beleza, os outros são os mesmos. O Jacob Zuma mudou também ali, né? Vamos lá, queridos. Bom, aí essa figurinha tá legal, né? Olha lá o Putin, né? Andando a cavalo, sem camisa, mostrar os músculos. O cara é casca grossa, manuseia todo tipo de armas, artes marciais. O cara é... né? Vamos aí. Bom, queridos, caça aos oligarcas, o Marco, né? Dizia o caça, como dizia o Collor no Brasil, caça aos marajás. Estava ligado com muitos deles, que não eram, caçou os que não eram seus aliados, né? Centralização do poder e combate a opositores. Aí tem alguns marcos históricos importantes, vou lembrá-los. Um deles, tá? É que Putin, Alexander Nitvitenko, né? Isso. Foi morto em 2006 na Inglaterra após receber uma visita de ex-agentes da KGB. E foi envenenado por polônio na Rússia. Recentemente, um outro ex-agente da KGB também foi envenenado. O que esses caras tinham em comum, Grote? Eram inimigos do Putin.
Ah, foi Putin. Não há provas diretas, mas a rainha da Inglaterra não foi na Olimpíada, com a Olimpíada na cabeça. A rainha da Inglaterra, por exemplo, e seus representantes não foram na Copa do Mundo 2018 por retaliação, por essa morte desse russo, ex-agente da KGB lá. E o Putin não dorme por isso até hoje. Tá pouco se lixando. Tá, desculpa, queridos, mas é que Putin não tá nem aí, né? Tá? Mas não. Há provas contundentes, segundo o serviço secreto inglês, haveria uma relação e tal. Bom, vamos lá. Bom, queridos, falando um pouquinho da economia para finalizarmos, já tínhamos falado da economia, né? Vamos lá. Petróleo, gás e carvão são as forças da Rússia. A Rússia é a segunda maior reserva de carvão do mundo, a maior de gás. A oitava em petróleo, mas a terceira em produção. Aí eu sou, calma, tô calmo. Maior reserva de carvão do mundo, segunda maior de carvão, primeira de gás e oitava reserva de petróleo. No entanto, tá? Apesar de ser oitava de petróleo, é o terceiro país que mais produz depois dos Estados Unidos e Arábia Saudita. Tá bom? Vamos lá. Aqui, queridos, olha lá, os Montes Urais, onde há muitos minérios, tá? Por isso a força da indústria siderúrgica nessa região. Muito carvão também que amparou sua industrialização. Tá? Tá aqui, ó. A regiãozinha de Moscou é a região mais industrializada, depois um pouquinho na região dos Urais e um pouquinho disperso em outras áreas, tá bom? Ó, vejam, a Ucrânia também é uma força industrial, não é à toa que a Rússia não queria perder influência por lá, né? Ó, aqui a ferrovia Transiberiana, né, um eixo que liga, né, o leste ao oeste, incrível. Região de Moscou muito industrializada e uma indústria bem diversificada, tudo bem? As arvorezinhas mostram os pinheiros, a força da indústria madeireira, né? Essa chaminha meio vermelha, azul aqui, as importantes reservas de gás da planície da Sibéria, tá, turma lá? Gás e petróleo nas adjacências do Mar Cáspio, beleza? As maiores reservas de gás do mundo, não esqueçam. E aí a indústria siderúrgica na região dos Urais, ok, Ekaterimburgo, a cidade que, né, foi sede da Copa do Mundo, ficava um pouquinho do lado ali asiático, né? O restante das outras cidades todas do lado europeu. Aí as máfias, né, como a Bratva, uma das máfias, estimam que eles tenham até 40% do PIB nas suas mãos. Então esse é um desafio da Rússia. A corrupção é entre os países do norte, uma Rússia e o leste europeu, ali Romênia, Bulgária também, é um problema seríssimo de corrupção. Seríssimo. É até engraçado um brasileiro falar isso, né? A gigante Gazprom, a empresa de energia russa ali, maior empresa do país, como uma Petrobras brasileira, uma gigante também, né? A maior exportadora de gás do mundo, até financia times de futebol na Europa também, né? Tá bom? Na agricultura tem algumas adversidades ao norte, né, mas é uma grande produtora de trigo. Né? Passou por dificuldades com o colapso soviético, em 92 a 98, com uma queda marcante, mas já retomou, já incentivou o trigo, né? Principal produção de grãos da Rússia é o trigo, também um pouquinho de cevada, né, e outros produtos tropicais. Uma matériazinha para você ler, né? Teve um crescimento notável na agricultura recente. Tá lá o Putin, ó. Coroa saradão. Queridos, brincadeira à parte, né? Até para, acho que eu comentei na aula de União Soviética, para comemorar o seu 63º aniversário um tempo atrás, foi jogar hóquei com o time oficial da Rússia. Aqueles que arrancam dentes na porrada. Tudo bem, queridos? Bom, teve investimento estrangeiro nos últimos anos, né? Até para ter acesso ao know-how e fazer o país crescer novamente, né? Aqui alguns mapinhas aí para fechar nosso encontro, né? E aí toma parte dos países ali da antiga União Soviética, tem algumas relações econômicas, né? Até o Putin viu a fragilidade, vendo a fragilidade da antiga Comunidade dos Estados Independentes, criou a União Euroasiática. Nunca vi cobrar isso aqui em provinhas, tá? Curiosidades mesmo. Tudo bem? Depois, queridos, aí particularidades dos outros países, segue nos slides também, cabe uma leiturazinha, né? As repúblicas bálticas, que eu pedi para lembrar, que pularam para a União Europeia, em 2004 passaram a ser integrantes, né? Não quiseram ligação direta com a Rússia. Região do Cáucaso, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Azerbaijão é um grande produtor de petróleo, né? Pode ver que o PIB se destaca muito mais do que a Armênia e Geórgia, no caso, né? E a Ucrânia, Grote, a Ucrânia. Cuidado, queridos, tem muitos exercícios de Ucrânia na apostila. Por quê? 2014 e 15 cai em tudo quanto é vestibular. Eu só tenho que saber aquelas particularidades todas dos exercícios? Não! É que era uma atualidade, estava latente, uma guerra civil. Tudo bem? Beleza? Mas cabe lembrar que a Ucrânia era a região mais forte industrialmente da antiga União Soviética depois da Rússia.
Uma curiosidadezinha boba, decorebinha, anote aí, anote aí. Solos de Chernozem. Meu Deus, pode ser que você nunca mais fosse isso na sua vida. É um solo negro, um solo fértil da Ucrânia, né, muito usada para cultivo de cereais, tá? Então, curiosidades aí, vai. Beleza? Então tá ali, na Ucrânia também a siderurgia é forte, né? A Ucrânia de Chernobyl, não podemos esquecer, que na aula de fonte de energia eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre ela, tá bem? Então, produção agrícola e o destaque aí, né, da produção, da economia está aí para vocês, da Ucrânia, siderurgia, metalurgia, né? O que eu queria destacar mesmo da Ucrânia para vocês, queridos, é aqui, ó. Aí nós vamos encerrar nossa aula, tá? Não sei se as provas voltarão a cobrar, mas para lembrar. A Ucrânia, o governo, resolveu fazer um acordo com a União Europeia. O Putin não gostou nada. O Putin ficou Putin da vida, né? Meu Deus, que horrível foi isso, senhor. Mas eu tentei. Tá acabando, estão cansadinhos, né? Então o tio Groto tá tentando. Não? Um abraço para vocês, saudade. Tá, queridos, olha só. Então Kiev, tá aqui a capital. A maioria dessa região, em tom mais claro, são pessoas que falam ucraniano e são de origem ucraniana. Já a parte mais escura, tem muitas pessoas de origem russa ou que falam russo. Quando o presidente da Ucrânia resolveu fazer uma parceria com a União Europeia, a Rússia não gostou nada, nem as pessoas de origem russa que vivem na Ucrânia. E aí começou um sectarismo, uma divisão no país. E essa divisão foi convergindo entre os pró-União Europeia e os pró-Rússia. E aí começou o conflito, a Rússia armou os rebeldes da região oriental, certo? Armou os rebeldes e começou o conflito. E aí na Crimeia, que é essa penínsulazinha que você está vendo aqui, na Crimeia, onde é a base de Sevastopol, a Rússia simplesmente chegou lá em 2014 e fez um referendo perguntando se a Crimeia queria ou não separar. Como na Crimeia a maioria de origem russa, e a Ucrânia estava fazendo um acordo com a União Europeia, porque sua economia estava muito fragilizada, a economia da Ucrânia estava quebrada. Aí para fazer um acordo com a União Europeia, né, para tentar retomar. Aí o Putin foi lá, prometeu muitas coisas para a Crimeia, esta penínsulazinha aqui ao sul. O povo da Crimeia, de maioria ucraniano, de maioria de origem russa, disseram, tudo bem, vamos ficar com Putin, e votaram a favor da separação. Mas cabe lembrar que a Crimeia estava tomada por homens armados, por milícias. Não tinha aqui uma insígnia, uma bandeirinha, né, da Rússia, indicando que eram soldados russos, porque seria uma intervenção internacional, e a Rússia poderia sofrer sanções por isso. Mesmo assim, a Ucrânia não foi consultada sobre a anexação de uma parte do seu território. Imagine o movimento Sou Meu País aqui, forte no Rio Grande do Sul. A Argentina chega para eles, querem anexar a Argentina? Sim. Aí a Argentina anexa o Rio Grande do Sul. É assim que funciona, turma? Não. E a nossa soberania, o nosso parlamento? Tudo bem? Por isso que até hoje a União Europeia tem sanções contra a Rússia por essa anexação, que foi uma ameaça, né, à soberania ucraniana. Tudo bem? Tio Groot vai passar então agora os exercícios para vocês. Ó, uma das importâncias da Ucrânia é a passagem, né, dos gasodutos até a União Europeia. Tudo bem, queridos? Na época, em torno de 3/4 todo o gás da Rússia que chegava à União Europeia passava pela Ucrânia. Bom, e aqui agora para vocês, queridos, tá? Os exercícios do módulo 15 e do módulo 16. Eu tirei alguns porque falavam de atualidades da época, tá bom? Bom estudo, queridos. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado, tá? Estamos juntos. Valeu!